Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que a unção de Deus seja contigo, que a paz, que a graça, que a bondade, que a misericórdia de Deus estejam com você, com a tua família, no teu lar, na tua vida, no nome santo de Jesus. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Neste exato momento, agora nós estamos começando uma série bíblica, uma série especial, uma série importante, uma série linda, uma série que vai nos ensinar muito, uma série que vai nos fazer refletir e que vai nos motivar a sermos homens e mulheres extraordinários. É a série bíblica Seres Humanos Extraordinários. Homens e mulheres na Bíblia que fizeram, disseram, falaram coisas que nós, a maioria de nós, nunca faríamos, nunca diríamos, nunca escolheríamos, porque eram homens e mulheres diferenciados, homens e mulheres ungidos pelo Espírito Santo, mas homens e mulheres que tinham as suas vidas na presença e no altar do Senhor. Então, durante toda essa semana, nós vamos aprender, nós vamos conversar, nós vamos estudar sobre seres humanos extraordinários, homens e mulheres que fizeram a diferença. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora, tá bom? Porque este canal existe para ser um canal de paz, um canal de bênçãos, um canal de esperança para a tua vida e também para a tua família. Compartilha, manda este primeiro episódio, manda esta série para quem você ama, para quem é importante para você, manda esta mensagem, manda esta palavra, olha, Deus vai te recompensar, viu? No nome santo de Jesus. É claro, é evidente que somente em uma semana não tem como nós abordarmos todos, né, os seres humanos extraordinários. Então vamos falar apenas de alguns, tá bom? Apenas uma amostra. Com certeza alguém que você conhece, que você ama na Bíblia, pode ficar de fora. Mas talvez, quem sabe, nós façamos uma segunda temporada, né, de seres humanos extraordinários. Mas eu queria começar hoje, queria começar esta série agora, com um ser humano que para mim, tá bom? Para mim, talvez você não ache tanto, ou talvez ache depois deste episódio, mas foi um ser humano assim extraordinário. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver um ser humano hoje. Pode existir, e eu acredito que exista, mas eu não consigo ver um ser humano hoje com a fidelidade, com o compromisso, com a fé, com a confiança em Deus que este homem tinha. Eu estou falando que Deus fala sobre ele, Deus diz sobre ele. Vamos ver se você vai, se você vai saber o que eu estou falando. Eu ia falar, mas vou fazer um testezinho antes. A Bíblia diz, Deus diz que este homem que eu vou falar agora hoje, começando esta série, Seres Humanos Extraordinários, Deus diz que este homem era um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal e que na terra não tinha um homem semelhante a ele. Você sabe de quem eu estou falando, sabe? Você conhece essa história, você conhece este ser humano extraordinário, conhece a história dele. Escreve aqui, deixa eu ver quem vai acertar primeiro, deixa eu ver quem vai acertar, quem é que a Bíblia chama, que Deus diz que era um homem íntegro, reto, temente. Isso! Parabéns! Jó, Jó da terra de Uz, um homem temente, um homem fiel, um homem consagrado, um homem dedicado, um homem compromissado com Deus. Pastor, por que que você acha? O que é que você vê em Jó, pastor, que o faz ser um ser humano extraordinário? Ô, meus amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, com toda a sinceridade do meu coração, viu? E quando eu falo para vocês, eu falo também para mim, porque eu me enquadro, eu me encaixo neste perfil que eu vou que eu vou mencionar agora. Olha só, algumas vezes, quando nós perdemos alguma coisa, quando alguma coisa de ruim acontece conosco, ou em nossa casa, ou em nossa família, quando perdemos um emprego, quando perdemos um dinheiro, quando temos uma dívida, quando perdemos alguém, talvez, Deus é mais, que nós amamos, a nossa tendência, como ser humano, o nosso instinto é duvidar de Deus, é murmurar contra Deus, é reclamar de Deus, é esfriar nossa fé. Pessoas que perdem casamentos, parece que perdem a vida. Não estou dizendo que não é um sofrimento,
Que não é triste, claro que é. É óbvio que é. Tem pessoas que perdem o marido, que perdem uma esposa e a vida perde o sentido. Tem pessoas que perdem o emprego e entram numa tristeza profunda. Tem pessoas que perdem um familiar e parece que o mundo acabou. Não vê mais colorido, não vê mais luz na vida, no mundo. Ô meu amado, minha amada, vamos pôr na caneta? Vamos colocar na caneta, vamos colocar no papel tudo o que Jó perdeu. E fala para mim, por favor, posso estar enganado também, né? Fala para mim, se a maioria de nós, se perdêssemos, se tivéssemos, né? E perdêssemos metade, somente metade do que Jó perdeu. Oh, meus amados, muitos de nós iriam reclamar, iriam murmurar, alguns até iriam virar as costas para Deus, supondo ou crendo que Deus foi o culpado, porque Deus permitiu. A verdade é que Jó, ele representava o caráter de Deus aqui na terra. Deus mesmo disse para Satanás: você observou, meu servo Jó? Não existe na terra um ser humano igual a ele. Ele é um homem íntegro, um homem reto, um homem honesto, um homem que faz as suas coisas com honestidade, com retidão, um homem de caráter, um homem que não se compra e que não se vende, um homem que anda na minha presença, que faz a minha vontade, um homem que é fiel a mim, disse Deus. Jó é fiel a mim. Satanás então desafiou. Se ele é fiel mesmo ao Senhor, disse Satanás, tira o que ele tem, tira as bênçãos que o Senhor deu para ele e o Senhor vai ver. Ele vai blasfemar contra o Senhor na tua face. Satanás achava que Jó era mais um. Satanás achava que Jó era mais um cristão no meio da multidão. Satanás pensava que Jó era um ser humano como outro qualquer. Não. Jó era um ser humano extraordinário. Vamos pôr na caneta o que foi que Jó perdeu. Primeiro, Jó perdeu as suas propriedades, né? Jó perdeu o seu dinheiro, as finanças. Quanto foi, pastor, que Jó perdeu? Em números de hoje, alguns especialistas, alguns estudiosos, dizem que o patrimônio que Jó, pelo que a Bíblia relata, diz que o patrimônio de Jó, em números de hoje, girava mais ou menos em torno de 9 milhões de dólares. A fortuna que Jó tinha em propriedades, né? Jó perdeu tudo. Vamos colocar aqui na conta, 9 milhões. E alguns de nós, quando perdemos um emprego, quando perdemos um dinheiro, quando perdemos uma oportunidade, quando perdemos uma causa na justiça, alguns se desesperam, né? Alguns chegam a duvidar do cuidado de Deus. 9 milhões. Jó perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Ficou pobre, 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 como diz na Bahia. Pobre, pobre, pobre de maré descer. Depois, como se não bastasse, Jó perde então os seus filhos. Quantos filhos, pastor? 10. Jó perdeu 10 filhos de uma só vez. Meu amado, minha amada, fala para mim, qual é a mente humana? Qual é o ser humano que tem suporte emocional para segurar uma onda dessa, a não ser que esteja ali alicerçado? Pastor, Jó não sofreu não? Meu Deus, e como sofreu? Jó passou por um sofrimento que nós não conseguimos avaliar. Perdeu 10 filhos de uma vez só. Como se não bastasse, Jó perde a sua saúde. A Bíblia diz que o corpo de Jó abriu em chagas e feridas, do couro cabeludo até a planta dos pés. Ele se coçava com caco de telha, de forma que quando ele se coçava, pedaços de Jó, pedaços da pele de Jó iam caindo. Jó estava se desfazendo, estava entrando em estado de decomposição ainda vivo. Ele diz que a mulher conversava com ele de longe, porque o hálito de Jó fedia. Ele mesmo diz isso, porque ele estava apodrecendo por fora e por dentro. Sentado no pó da terra, depois de todas essas perdas, a mulher de Jó chega para ele e diz: meu amor, você está esperando o quê? Amaldiçoa, blasfema contra este Deus e morre. E Jó disse: você está louca? Você perdeu o seu juízo, meu amor? Você acha mesmo
que eu servi a Deus, eu fui fiel a Deus estes anos todos por causa do que eu tinha, por causa de quem eu era? Não. Eu era fiel a Deus e sou fiel a Deus porque eu amo o meu Senhor, porque eu creio em Deus. Eu não sei o que está acontecendo, mulher, mas eu decidi continuar acreditando, confiando. Estou sofrendo, estou triste, estou abatido, mas não duvido do cuidado de Deus por mim. E então ele diz: ainda que Deus me mate, nele eu confiarei. Louvado seja Deus. O mundo hoje precisa de homens e mulheres extraordinários. Homens e mulheres que não se comprem, que não se vendam. Homens e mulheres que no íntimo de suas almas sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome exato. Homens e mulheres que sejam tão fiéis ao seu dever como a bússola é o polo. Homens e mulheres que permaneçam firmes pelo que é certo, pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Finalmente, Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre esta terra. Jó venceu, mas não por sua própria força, pela manifestação do poder de Deus na sua vida. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos seres humanos extraordinários. Nos ajuda, Senhor, a sermos homens e mulheres que andem em Tua presença, que façam a Tua vontade, que acreditem no Senhor, que busquem ao Senhor e que não importa o que aconteça, Pai, que nós permaneçamos diante do Senhor, crendo, confiando, esperando em Ti. Nos ajuda, Pai. Dá-nos a fé, o compromisso, a fidelidade de Jó, e que sejamos homens e mulheres íntegros, retos, que temamos ao Senhor e que nós nos desviemos do mal todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida e também sobre a tua família, o Senhor dos Exércitos levante a sua santa e poderosa face e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã.